entrada da noite, coisas sinistras podem acontecer. Principalmente aí em seu quarto. Sim, com certeza você já ouviu relatos de pessoas que contam histórias muito parecidas e ao mesmo tempo obscuras, de coisas sobrenaturais acontecendo em seus quartos. Quem nunca pensou que existe alguma coisa dentro do armário ou debaixo da cama? Eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Sim, existe e sempre existirá alguma coisa dentro do armário ou debaixo da cama. Pode não ser em todas as camas e nem em todos os armários, mas sim existe. E em algum momento, alguma pessoa vai ver, alguma criança vai contemplar algo sobrenatural e que ninguém pode explicar. Você acha que essas lendas sobre o monstro do armário, o monstro debaixo da cama e o bicho-papão, o mais popular de todos, surgiram do nada? Como sempre diziam os mais antigos, toda história e toda lenda tem um fundo de verdade. Será que as pessoas que contam esses relatos estão sofrendo de problemas e distúrbios mentais? Ou esses relatos são extremamente verdadeiros e fiéis? Alguma coisa sobrenatural já deve ter acontecido em seu quarto, ainda que você não tenha tido um contato de terceiro grau. Mas você já ouviu algum barulho estranho? A janela abriu sozinha por algum motivo? Você já teve a sensação de estar sendo vigiado enquanto dorme? É por aí que começa. As coisas que podem acontecer ou podem estar acontecendo no seu quarto, de fato, são sinistras. Umas coisas você pode ver, outras não. Mas existem aquelas pessoas que parecem que nascem com certo dom. Ou será que devemos chamar isso de maldição? Essas pessoas conseguem ver, em contato imediato, as coisas que acontecem do outro lado da cortina, como eu costumo chamar. O mundo espiritual é mais real do que se pensa. Às vezes vemos coisas boas e às vezes vemos coisas ruins. O que nós fazemos com aquela criança, com aquele irmãozinho pequeno que você tem, que sempre diz que tem alguma coisa debaixo da cama? Você que está assistindo a este vídeo agora, se você passou por uma experiência dessa quando criança, você sentia que existia alguma coisa debaixo da cama, ou sentia que havia alguém no seu quarto te olhando, então você chamou seu pai ou sua mãe, as pessoas que você mais confia que são o seu refúgio, e eles simplesmente riram e disseram que não era nada, e você teve que voltar a encarar o seu medo sozinho. Ou seja, você passou algumas das piores noites da sua vida porque os seus pais não acreditaram. Mas a culpa não é deles em si. Quando estudamos os fenômenos paranormais e o mundo espiritual, percebemos que as crianças possuem uma sensibilidade maior para poder contemplar o que está acontecendo na outra dimensão que os olhos humanos e carnais não conseguem ver na grande maioria das vezes. Amigos imaginários, situações sinistras dentro do quarto. Bom, sobrinhos, o relato a seguir é fiel e verdadeiro segundo a pessoa que vai contar. E eu tenho certeza que ninguém inventaria isso simplesmente para se aparecer aqui no canal. Me pareceu bastante convincente, até porque conheço histórias muito similares e muito parecidas. Eu, particularmente, já tive minhas experiências sobrenaturais quando criança e contarei em vídeos futuros. Mas hoje, uma sobrinha da creche obscura é quem vai contar
Algumas histórias sinistras e macabras que aconteciam em seu quarto e na sua infância. Será que você está preparado para ouvir o que vem a seguir? Garanto a vocês que se você estiver assistindo este vídeo de noite, você vai ter dificuldades para dormir depois, pois com certeza você vai começar a se questionar: será que tem alguém me olhando e me vigiando aqui no meu quarto? O relato a seguir é muito profundo. Se você é muito medroso, te aconselho a assistir ele somente de dia. Mas se você é como o tio Lu, apaixonado por coisas obscuras e gosta de compreender o que acontece pelo outro lado da cortina, continue no vídeo. Sentem-se, crianças. Uma sobrinha obscura vai contar uma história para vocês. Oi tio, oi creche. Meu relato sobrenatural é de algo que acontecia todas as noites da minha infância e que até hoje me persegue. Sei que é difícil de acreditar, mas tudo que eu direi é verdade, eu prometo. Eu sempre fui uma criança hostilizada pelos meus parentes, pois eu tenho um comportamento um tanto incomum. Eu questiono autoridades absolutas, falo o que penso e sempre bato de frente com o que eu creio está errado. E não era diferente na minha infância. Posso afirmar que eu era mais evoluída de pensamento do que as outras crianças da minha idade. Enfim, talvez por ser diferente dessa forma, os seres sobrenaturais me escolheram. Se não foi por esse motivo, eu juro que não sei o porquê de eles sempre se exporem para mim, seja em vultos, aparições e até mesmo em toques. Eu lembro de uma sombra que me acompanhava todas as noites. Engraçado que ela só aparecia quando eu estava sozinha, e isso era mais um motivo para minha mãe desacreditar em mim e dizer que eram coisas da minha cabeça. Teve um dia que eu vi o famoso Homem do Chapéu. Ele estava subindo as escadas da minha casa. Seu rosto não tinha formato. Ele tinha uma capa preta e um chapéu enorme. Eu arregalei meus olhos assustado e aquela sombra ficou parada me encarando. Depois tocou no chapéu como se estivesse me cumprimentando e continuou subindo as escadas até desaparecer. Tio, eu jamais vou me esquecer desse dia, principalmente porque só há poucos dias atrás eu descobri, através de um vídeo em seu canal, que várias pessoas já viram essa mesma sombra em vários lugares do mundo. Outro fato interessante é que essas sombras só apareciam nas paredes, como se estivessem presas nela. Eu via muitas mãos finas, de dedos compridos e unhas longas. Eram mãos negras. Elas arranhavam as paredes e se aproximavam de onde eu estava. Era pavoroso. Tudo aquilo foi muito traumatizante. Eu me tornei uma criança insegura e assustada. E para piorar, além de ver sombras, meus brinquedos preferidos começaram a se mexer e mudar de lugar. Era simplesmente inacreditável. Eu tinha uma boneca enorme. Ela era quase do meu tamanho. Tinha cabelos louros, olhos azuis, vestidinho rosa e sapatos brancos. Era o brinquedo que toda menininha queria, menos eu. Porque eu comecei a perceber que sempre que eu deixava ela em um lugar, quando eu voltava, ela estava em outro. Mas até aí tudo bem, né? Podia ser que alguém tinha colocado ela em outro lugar. Mas um dia eu estava brincando em meu quarto, sozinha, e ela estava em pé no canto da parede. De repente ela virou o pescoço e ficou me encarando. Eu fiquei desesperada. Ela caiu no chão e eu saí correndo, gritando minha mãe, chorando, pedindo ajuda. Mas é claro que ninguém acreditou em mim. Mas meu pavor era tão grande que todo dia eu sonhava com essa tal boneca me perseguindo pela casa, tentando me matar. Eu fiquei totalmente fora de controle. E durante esses sonhos perturbados que eu tinha, eu também tinha ataques de sonambulismo. Então minha tia foi lá e quebrou a boneca, jogou fora.
Só depois disso que eu consegui dormir tranquilamente. Peraí, entre aspas, porque mesmo assim as coisas não melhoraram. Depois disso eu ganhei um urso enorme, também era quase do meu tamanho. Mas esse urso também começou a se mexer sozinho. Resultado? Mais medo e mais ataques de pânico. Mas as coisas ficaram ainda piores. Durante a madrugada, enquanto eu dormia, algo começou a tirar meu cobertor. E isso se tornou constante. Eu sentia tanto medo que eu não me movia de maneira nenhuma. Eu achava que se eu ficasse parada, fingindo que estava dormindo, aquela coisa ia embora. Dá para imaginar? Era terrível. Eu me tremia de frio e de medo até conseguir dormir. Minha mãe só começou a acreditar depois que isso começou a acontecer. Porque todo dia pela manhã, quando ela ia me ver em meu quarto, meu cobertor sempre estava todo enrolado debaixo da cama, como se alguém tivesse colocado ele ali de propósito. Ela me questionava, perguntava o que estava acontecendo e por que eu fazia aquilo toda noite. E eu dizia: mãe, não sou eu, mas é alguma coisa que vive aqui nesse quarto, é alguma coisa que me persegue e é alguma coisa ruim. Desde então, minha mãe passou a me visitar todas as madrugadas. Ela tentava entender aquela situação. Só que, depois que ela começou a fazer isso, piorou de vez o problema. Eu acho que aquela coisa se sentiu ameaçada de alguma forma com a presença da minha mãe no meu quarto, porque ela não tirava mais meu cobertor, mas começou a me tirar da cama. Sim, eu não via absolutamente nada. Eu lembro que eu só sentia frio e muito sono. E quando eu acordava, eu estava embaixo da cama, toda encolhida e gelada, e meu cobertor em cima da cama, normal, como se alguém tivesse dormido ali e eu no chão. Aquilo já estava ficando fora de controle. Eu não parecia mais uma criança normal. Eu sabia que alguma coisa de outro mundo queria se comunicar comigo de alguma forma. E isto há alguns anos já tinham se passado, pois tudo que contei até agora foram coisas que aconteceram no longo decorrer de anos, e não apenas em dias ou meses. Foi aí que minha mãe chamou um pessoal da igreja que ela frequentava para orar por mim e para ungir aquela casa, e principalmente o meu quarto. E eu lembro que ela me falou que eu não podia sentir medo, porque existiam demônios que se alimentavam do medo. Eu já estava um pouco maior, e eu acho que eu acabei me acostumando com aquilo. Depois daquela oração, as manifestações daquele ser ficaram quase inexistentes, e toda vez que eu via o que ele fazia algo para me assustar, eu o encarava e ele sumia, do nada. Eu estava aprendendo a controlar o medo, mas foi difícil. Por isso, sempre que o Senhor diz pra gente em seus vídeos que a gente não pode sentir medo, porque o medo alimenta os espíritos e assim eles vão nos achar, eu concordo plenamente com o Senhor, tio. Hoje, essas aparições já diminuíram bastante. Às vezes eu sinto aquela presença me observando, às vezes eu sinto até empurrões, vejo alguns vultos, mas a diferença de antes é que hoje eu não sinto mais medo, porque eu sei que quanto mais medo eu sentir, mais exposto eu estarei a esse mal. Eu tenho muitas outras histórias para contar, coisas que aconteceram comigo e que até hoje não tem explicação, mas um dia eu entenderei porque tudo isso acontece comigo. Acreditando ou não, espero que nenhum dos meus primos da creche obscura sinta tal medo. Por favor, gente, nunca mais sintam medo. O medo alimenta os espíritos e eles vão achar vocês, com certeza, assim como eles me acharam. E então, sobrinhos, o que vocês acharam deste relato? Realmente uma experiência sobrenatural que poucas pessoas podem dizer que tiveram. Eu conheço muitas pessoas que relatam experiências muito parecidas. Na sua opinião, isso acontece ou não acontece? Garanto a você que tudo que esta moça falou é a mais pura verdade. Se você tem um relato sobrenatural e quiser compartilhar com os sobrinhos da creche obscura, envie um áudio ou um vídeo para tiolu.crecheobscura@gmail.com. Nosso papel aqui é apenas apresentar os fatos, acreditar
ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo.